Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de utilidade pública. Vamos apresentar uma ferramenta aqui que visa facilitar a vida de quem vai fazer montagens com Metalon. Então, para ilustrar melhor, imagine você na seguinte situação. Imagine você que precisa construir uma escada aberta, certo? E depois de elaborar a estrutura, você precisa agregar os metalons internos ou os tubos que irão fazer o degrau. E normalmente você tem que fazer os cortes em ângulo para poder, depois que você determinar a distância, para poder instalá-los na estrutura da escada, certo? Ou você às vezes quer fazer uma estrutura, vamos dizer que você quer fazer uma sapateira, né? Cuja aqui tem ângulo de 90 graus, mas aqui tem um ângulo mais inclinado, e você, depois de elaborar a estrutura lateral, você precisa fazer a instalação do reforço da lateral da estrutura, né, cortando o metalon em ângulo para poder encaixar. Ou às vezes você precisa fazer um gradeamento na frente de uma casa, por exemplo, num vão livre, né, e ele acompanha aqui a parte do muro e aqui a parte que acompanha o telhado, né? E tem uma certa angulação, você precisa fazer o gradeamento, fazer os cortes acompanhando o ângulo. Essa ferramenta, para coisas pequenas assim, vai te ajudar bastante. E esse é o vídeo de hoje. Hoje nós vamos construir uma régua artesanal para copiar angulações e para transferir para o material, ok? Então, pessoal, para essa ferramenta, uma coisa que normalmente os vídeos das pessoas que fazem não explicam. O ideal é que você faça ela, se você for fazer ela muito grande, de um tamanho do jeito que dá para você trabalhar com as duas mãos. Um lado você precisa apoiar e o outro lado você determina a angulação, certo? E para que eu vou construir, caso você queira copiar, eu vou usar dois pedaços de metalon 15-15 na chapa 18, de preferência, certo? Para tornar a ferramenta o mais leve possível, ok? E esses dois pedaços de metalon, vou fazer uma furação de 3,16, bem no centro dos dois pedaços do metalon. Vou usar dois parafusos de 3,16, ok? E ao invés de construir uma borboleta, vou aproveitar essas borboletas que vêm nessas máscaras antigas, certo? Tenho dois parafusos sobrando aqui, vou agregar dois parafusos e já vou aproveitar a própria borboleta que vem no parafuso junto, ok? Se você tiver dificuldade de encontrar e quiser construir uma borboleta, aqui no canal tem vídeo ensinando a fazer parafuso borboleta, ok? O princípio básico para o parafuso para porca é o mesmo. Para barramento, separei aqui da minha sucata um pedaço de barra chata de 7/8 por 1/4, mas pode ser na 3/16. Eu não aconselho ser na 1/8, porque ela é muito flexível. Você precisa de uma barra mais firme, vamos dizer assim. Para minha realidade aqui, eu vou cortar com 60 centímetros e vou deixar o barramento com mais ou menos 47, 50 centímetros. Não preciso mais do que isso. Vou fazer uma furação na ponta aqui de 3,16, vou fazer uma furação nessa ponta de cá e uma furação de cá e vou construir um trilho deslizante ao longo de toda a estrutura. E aqui também tem vídeo no canal ensinando a fazer, caso você tenha dúvida. Para quem tem dificuldade de construir um trilho deslizante, é simples, você faz uma furação aqui, limitadora, uma outra furação aqui, pega a sua régua de traçagem, faz a traçagem de um lado, unindo os dois furos, a traçagem do outro lado, e na hora de efetuar o corte, é aconselhável que você apoia a sua barra chata, que você vai construir o trilho deslizante usando a esmilhadeira com um disco de corte, num pedaço de toco, firma bem e passa primeiro o disco levemente para demarcar a traçagem que você fez, fica melhor avisada. E depois vai efetuando os cortes com muita calma e cautela. Depois é só remover o excesso e dar uma limada. Vou procurar deixar na descrição desse vídeo o link em que eu faço uma demonstração prática de como construir um trilho deslizante por corte, ok? Ou alguns falam furo abilongo ou oblongo, não sei, ok? Então, pessoal, depois de tudo furado e cortado, é isso aqui, ó, dois pedaços de metalon com furo no centro, certo? Dois parafusinhos que eu retirei de uma máscara antiga
que eu tenho aqui na minha oficina e dando um propósito para eles com arruela. Um pedaço de barra chata 7/8 por 1/4, onde eu fiz uma furação aqui, outra furação bem na pontinha aqui, outra aqui, e fiz um corte, fiz a traçagem, depois fiz um trilho deslizante, lixei, limei e tudo mais. Detalhe, tudo feito de sucata. E montada, elas ficam assim. Então, pessoal, e o resultado é esse aqui, ó. Um lado é fixo, certo? O outro lado é o que irá movimentar. Você bambeia aqui, ó, e conforme o tamanho da peça que você irá trabalhar, você posiciona. Depois você vem com a borboletinha, trava na posição, tanto de cá quanto de cá, e transfere a traçagem, ok? Se você for canhoto, no caso aqui ela está programada para o trilho ficar do lado direito, né? Para quem é destro, no caso eu sou destro. Se você for canhoto, é só você desmontar, virar ao contrário e passar essa parte para baixo. Do lado de cá ficou 1,5 centímetro de distância aqui para apoiar no metalon, e a mesma coisa de cá também, para na hora que se for uma peça muito grande, né, vamos supor que ela vai ao máximo, essa parte também apoiar na outra estrutura do metalon. Vou procurar fazer uma demonstração teórica aqui, só para passar a mensagem. Então, pessoal, mantenha a mente aberta. Para a simulação, imagine que eu vou construir 10 estruturas dessa aqui para uma escadinha. Vamos supor que o tamanho, eu cortei no tamanho ideal. E já determinei a posição onde será o degrau. Normalmente você joga na trena, certo? E vai efetuando os cortes, determinando a angulação. Essa ferramenta, dependendo do caso, ela até substitui a trena. Você já pode usar ela como própria gabaritação para isso. Simplesmente você pega. Então, pessoal, o modo de usar é o seguinte: depois de determinada a posição onde eu irei colocar o metalon ou a peça para fazer a estrutura aqui, eu venho com a régua, certo? Bambeio ela, certo? Vou usar ou a parte de cima ou a parte de baixo como referência. No caso aqui, ó, tá tudo bambo. Eu posiciono aqui. Por isso que eu preciso usar essas duas abas aqui. Pelo menos a aba de cá para ela acompanhar a estrutura. Vou posicionar ela do jeito que ela acompanha toda a estrutura lá, ó, bem rente à marcação. Estou usando essa referência aqui, mas eu posso usar de baixo. Depois que ela acompanhou essa parte de cá, sem precisar usar a trena, simplesmente, estou fazendo devagar para que vocês entendam, simplesmente eu travo de cá, certificando que ela está 100% apoiada na estrutura externa que já estará feita, certo? Aperto a de cá. Depois, lembrando que eu estou fazendo a referência na parte de cima. Depois, simplesmente, eu pego essa parte de cá. E como aqui já está copiado as duas angulações, levo no material. E simulando o material, esse pedacinho de metalon aqui, ó. Lembrando que eu usei a parte externa, ok? Posiciono ela usando como referência essa parte de cima aqui, ó. Certifico que ela está bem alinhada, ok? E com isso, com uma caneta de marcação, seja corretiva ou uma caneta mecânica, né? Faço a traçagem. E depois que eu faço a traçagem, simplesmente é só efetuar o corte e fazer a instalação na estrutura. E com isso você pode fazer sucessivamente. No caso aqui, notem que eu não precisei de trena. A minha própria ferramenta já me deu o tamanho da peça e já me deu a angulação para poder fazer o corte. Bom, pessoal, depois de feito a transferência de traçagem, fiz o corte, certo? Lembrando que eu usei essa parte de baixo aqui. E essa parte de baixo simula a parte de baixo do metalon. Essa aqui simula a traçagem por cima, ok? E depois de feito a traçagem, sem usar trena nem nada, usando o próprio gabarito, simplesmente foi feito o corte aqui na nossa simulação. E usando a parte de baixo, como eu falei, no caso aqui, essa parte aqui representa essa parte de baixo aqui, ó. Ela acompanha as medidas e a angulação. Uma ferramenta artesanal simples, existem as compradas, mas podem ver que é simples de se fazer. Espero que a informação tenha utilidade para alguém. Se você achar interessante, compartilhe com o próximo, deixe um gostei. A todos, fiquem na paz
E fica a dica.